Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica, sou ativista quântica e facilitadora de consciência. Nesse vídeo eu escolhi compartilhar com vocês consciências que eu recebi a respeito do pagamento do meu vaso chinês. Se você que está aqui me seguindo, está aqui me assistindo, conhece, aí o caminho das palestras do professor Hélio Couto, provavelmente é um ressonante ou está aí conhecendo o conteúdo para começar a sua ressonância harmônica. Eu estou na minha 17ª para a minha 18ª onda. E essa história do vaso chinês, para quem é ressonante, é muito conhecida. Então, se você não conhece, eu vou rapidamente aqui atualizar você. Tem uma palestra que o professor Hélio Couto fala que você entra na minha casa, tem um vaso chinês caríssimo, você derruba, quebra ele, me pede perdão, foi sem querer, e eu digo ok, está perdoado, mas faço o cheque para pagar o vaso chinês. Quando o professor Hélio Couto fala isso, ele está falando sobre a lei da causa e efeito, Que cada escolha que você faz na sua vida tem uma consequência. Óbvio, plantou, colheu, Então, como que estava funcionando a minha vida quando eu resolvi parar de pagar o vaso chinês? Eu percebi, gente, que eu não estava tendo nenhum resultado, mesmo com tantas informações que o professor Hélio Couto encaminhava. Eu acho que eu já estava ali na minha 6ª para minha 7ª onda. Eu curei o meu corpo na 5ª onda, mas antes disso, 0 resultado e depois 0 resultado. Eu não avançava, era como se eu me desse o direito apenas de curar o corpo, mais nada. Ia viver a pão e água, mas estava com o corpo curado. Então, era como se eu permitisse para mim mesmo curar o corpo, mas o resto eu não merecia receber. E por que eu fazia isso? Porque eu estava funcionando a partir da culpa, Quem tem culpa tem crença de não merecimento. Então, diante de todos os conteúdos do professor Hélio Couto, eu olhava e quanto mais eu ouvia todos eles, mais eu me sentia culpada também, Eu começava a lembrar da N coisas que eu tinha feito na minha vida e das quais eu me arrependia e eu pensava, nossa, então tá bom, vamos pagar esse vaso. Talvez nessa encarnação ainda não dê tempo de ser feliz, Mas, com tanta informação, eu vou pelo menos pagar o meu vaso chinês. Até que um dia eu tive consciência e eu estava fazendo o relato para ele esses relatos que a gente faz em troca de onda. E eu estava colocando ali pro professor que eu não tinha tido nenhum resultado naquela onda, da 6ª para a 7ª, e que eu entendia que era porque eu estava pagando o vaso chinês. Só que quando eu escrevi isso, me veio a consciência. Exatamente no momento que eu estava mandando um e-mail para ele. E o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, não é mesmo? Então, na mesma hora, eu coloquei: professor, acabei de receber uma consciência. É óbvio que eu não tô tendo resultado e nem terei tão cedo enquanto eu funcionar da forma que eu estou funcionando. Vou dar um exemplo pro senhor. Eu trabalho com barras de Axis e eu não consigo cobrar dos atendimentos que eu faço. Porque as pessoas que se apresentam para mim, elas estão muito doentes, desempregadas, passando fome. Então, pessoas muito humildes. E eu não tenho coragem de cobrar, Como que eu vou cobrar de pessoas tão carentes? E tá tudo certo, gente. O que eu não tava percebendo é que isso era um pedido pro universo. Como eu me punia tanto e eu precisava ali fazer mais o bem, Equilibrar a minha contabilidade cósmica. Então, eu pedia pro universo justamente essas pessoas, que elas não tivessem condições nenhuma de me pagar para que eu não recebesse e só entregasse. Porque, de uma forma inconsciente, era como se eu tivesse ali, então, pagando o meu vaso chinês, O universo não poderia me entregar nada antes da hora. Ele tinha que me entregar só depois que eu tivesse pago uma boa parte do meu vaso chinês. Era assim que eu estava funcionando. Então, quando me veio essa consciência, eu disse: professor, acabei de ter essa consciência e hoje eu escolho parar de pagar o vaso chinês. Ponto. Muitas pessoas que assistiram esse meu vídeo não entenderam até hoje. E hoje é uma oportunidade que eu tenho de falar disso novamente. Quando então eu digo que eu não vou pagar mais o meu vaso chinês, eu estou me referindo a não funcionar mais a partir da culpa,
A partir desse lugar eu realmente não escolho pagar mais vaso nenhum, porque é um pedido, o universo não julga o meu pedido. Para o universo não existe certo, nem errado, nem bom, nem mal, tudo isso é julgamento. Se eu estou pedindo para não receber pelo meu trabalho, se eu estou pedindo por não ter um relacionamento, se eu estou pedindo em viver com baixa estima, é um pedido para o universo. Peça e receberá. Ainda mais com ressonância harmônica, que teus pensamentos estão todos potencializados. Eu só tinha lixo na minha mente. Então, potencializava aquilo o tempo todo. Não tinha nada de errado no universo. Ele estava me entregando exatamente o que eu estava pedindo, né? Aqueles pacientes que não tinham condições de pagar, as pessoas muito doentes, os não relacionamentos que eu manifestava, tudo era a entrega, motoboys do universo para me entregar o meu pedido. Então, a partir daquela noite, eu escolhi não pagar mais o vaso chinês, ou seja, não funcionar mais a partir da culpa. E eu fiquei na pergunta, né? Como seria esse pagamento do vaso chinês de uma forma leve? E é sobre isso que eu escolhi compartilhar aqui com vocês. Passou um tempo e eu percebi que eu já estava pagando esse vaso. Já faz bastante tempo que eu estou pagando o meu vaso chinês a partir da alegria, da facilidade e da glória. Tudo aquilo que o professor Hélio Couto fala em várias palestras, né, sobre o amor do todo, o amor de Deus que é infinito. Eu acredito que as consciências do Axis Consciousness, a consciência do Dr. Dan Heer, de Gary Douglas, foram aí grandes contribuições para que eu entendesse isso, né? Porque quando eu comecei a colocar na prática mesmo, a usar as ferramentas de Axis, eu consegui trazer esse lugar para minha vida. Quando eu vi esse vaso estava sendo pago. Uma das coisas que eu pedi para o professor Hélio Couto foi para que eu pudesse ajudar o meu pai desencarnado, né? Eu não tinha nenhuma lembrança boa do meu pai, a nossa convivência tinha sido péssima, muita mágoa, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento. Então tinha tanta coisa para ser revista ali, né? E esse foi o pedido que eu fiz em relação ao meu pai, né? Que eu pudesse ter uma experiência de fazer alguma coisa por ele. Eu não tive, gente, nenhuma experiência diretamente com meu pai, mas começou a se apresentar algumas coisas na minha vida e faz mais ou menos, acho que acredito que foi em outubro que aconteceu isso, outubro do ano passado, eu percebi que esse vaso estava sendo pago e foi de uma forma que eu jamais considerei. Uma das coisas, né, que eu me arrependia muito e que eu me sentia muito culpada foi ali pelo final da vida do meu pai. Meu pai teve 2 AVCs e no primeiro ele ficou praticamente 6 a quase 7 anos, dependendo, né, da total ajuda de todo mundo. Teve uma evolução muito rápida do AVC, né, e as consequências foram terríveis. Então ele precisou ali de cuidadores, ficou acamado e tudo mais, enfim. No final da vida dele, ele teve mais um AVC, mais ou menos um mês antes dele morrer, ele teve mais um AVC. E nesse segundo AVC foi diferente do anterior, né? Porque no anterior, então, eu tinha condições ali de pagar cuidadores para ele e tal. Depois de um certo tempo, quando eu não tinha mais condições de pagar alguém, eu mesma fui cuidar junto com a minha mãe, né? A gente se dividia para cuidar dele. Enfim, quando ele teve o segundo AVC, eu já estava doente também, né? Já estava ali no processo das minhas cirurgias também. E a gente não tinha ali condições, então, de arcar com aqueles cuidadores de novo. A realidade já era outra, né? Na mesma época, o plano de saúde da minha mãe estava quebrado, né? E o meu pai era dependente do plano de saúde da minha mãe. Então, quando ele teve o primeiro AVC, ele ficou no hospital como se fosse um hotel, gente. Sinceramente, como se fosse um hotel, a gente podia ir, dormir lá e tal. Ele era muito bem tratado e tudo mais. Da segunda vez, o plano de saúde estava quebrado, então o hospital manteve ele por pouco tempo e com condições muito precárias, assim. Então, logo já deram alta para ele ir para casa. Só que quando deram alta para ele ir para casa, ele estava exatamente do mesmo jeito que ele entrou. E eu não sabia o que fazer, nem minha mãe. Então, a opção que a gente encontrou foi deixar o meu pai numa clínica
conhecidas nossas, de pessoas que a gente confia muito, que a gente conhece o trabalho e tudo mais. E ele ficaria ali nessa clínica até melhorar um pouco e poder voltar para o hospital novamente, até que o plano pudesse aceitar novamente, né? Ia ter que esperar ali uns 15 dias mais ou menos para poder retornar para o hospital. E depois, então, melhor, a gente ia retomar o trabalho de cuidar dele, né? Como a gente estava. Só que nesse período que o meu pai foi para essa clínica, ele não evoluiu, ele só regrediu, teve que ser internado novamente e quando ele foi internado, ele faleceu. Então eu fiquei também guardando essa culpa, né, dos últimos dias do meu pai ali. Ele tá numa clínica, embora muito bem cuidado, embora, né, foi ali a melhor solução que a gente encontrou, né, mas fala isso para o inconsciente, né. No inconsciente eu me culpava porque a culpa estava dentro de mim em todos os lugares, então tudo que acontecia eu me culpava, e este era mais um motivo do qual eu me culpei também, né? E para validar esse ponto de vista, então a gente cria os motoboys do universo. A família do meu pai foi a primeira, né? Os irmãos dele foram os primeiros a jogar isso na nossa cara, né? Da minha mãe e da minha família inteira, né? Vocês colocaram o pai de vocês num asilo. Embora a gente ficasse 7 anos ali cuidando dele todos os dias, nada disso era o suficiente. O que importava é que os 15 últimos dias da vida do meu pai, ele estava numa clínica e a família jogou ele numa clínica. É só isso que a gente ouvia, né? Embora ali ninguém também oferecesse nenhum tipo de apoio pra gente. Enfim, eu manifestei esses motoboys do universo para validar a culpa, tudo aquilo que eu pensava a meu respeito. Eu achava que eu não devia ter deixado meu pai nessa clínica e ele ter morrido nesse tempo, nesse período, para mim era o castigo de Deus, né? Para que eu ficasse mais culpada e ficasse com remorso. Então, era essa situação que eu criei também, né? Funcionar a partir de mais esta culpa para validar todas as outras que eu já tinha. Enfim, então eu pedi pro professor Hélio Couto para que eu pudesse fazer alguma coisa pro meu pai, né? E a intenção também era aliviar, tirar, né, essa culpa que eu tinha dentro de mim. Ela era só minha. Minha mãe e meus irmãos são muito bem resolvidos com isso, mas eu, né, por natureza, que estava ali já com culpa em todos os lugares, eu me culpava muito por isso. O que aconteceu, gente? Eu percebi em outubro do ano passado um trabalho que eu já estava fazendo com muitos idosos, de N formas, simplesmente fazendo o trabalho com amor, usando aí as ferramentas que eu conheço, né, as ferramentas das barras de axis, as ferramentas do facelift energético. Minha área de membros mesmo tem vários relatos ali sobre o facelift energético em idosos e os resultados foram incríveis, né? Então eu tava ali só trabalhando, só fazendo o meu trabalho e os idosos ali melhorando, tendo uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. Então, um belo dia, chegou uma paciente, ela marcou comigo, eu não conhecia ela. Quando ela chegou aqui, ela disse: eu não sei se você vai conseguir me ajudar, Débora. Sinceramente, eu não sei. Eu tô muito enrolada. Nem pra fazer ressonância harmônica, eu acho que eu tenho condição. De tão enrolada que eu tô, pra você ter uma ideia. E eu disse: o que tá acontecendo com você? Eu tenho muitos rolos, muitos problemas com magia negra, com casa de religião. Eu frequento um local que eu sei que já não é legal pra mim, mas eu vou lá porque eu tenho pactos, acordos, contratos e juras. Eu disse: me fale sobre isso. Bom, eu não concordo mais com muitas coisas que a casa faz, não quero mais ir, mas eu me sinto presa lá, porque o trabalho que eu tenho atual, eu tenho certeza que eu ainda estou empregada por conta dos trabalhos de religião que eu faço para segurar o meu emprego. Porque o local que eu trabalho é muito pesado, pessoas muito invejosas, e eu consegui chegar num cargo muito alto, eu ganho 30 mil reais por mês. Então, eu percebo a inveja no ambiente e eu sei que são essas entidades que estão me segurando ali. Então, eu não sei o que fazer. Fora isso, eu sou uma depressiva, tenho vontade de me matar. E muitas vezes, antes desse atendimento, ela mandava mensagem pra mim pedindo ajuda, né? Eu disse pra ela: vamos lá. Me fale, o que você faz? No que você trabalha?
Eu trabalho num banco financeira de empréstimos, né? Trabalho com empréstimos para aposentados e pensionistas. Não trabalho diretamente, assim, liberando empréstimos, já fiz isso durante muito tempo, mas hoje eu sou uma gerente, né? Geral, e eu seleciono, então treino pessoas para trabalhar com isso. Então eu dou um suporte ali para os vendedores. E tem várias correspondentes dessas empresas que eu atendo, né? Que eu auxilio, eu sou muito boa no que eu faço, eu sou muito boa em vendas. Então, esse é o meu trabalho. Aí, eu lembrei, né? Como tudo é uma coisa só, eu lembrei que em 2008, na verdade de 2001 a 2008, eu trabalhei numa financeira. Eu trabalhei num banco desses de financeira, liberando empréstimo para aposentados e pensionistas. E eu peguei bem o início, sabe, gente? Logo que começou isso ali, era 2007, eu tava vendendo muito empréstimo. Foi, na época, o melhor emprego que eu pude manifestar dentro do meu universo particular, né? Tinha trabalhado em loja, tinha trabalhado em empresa de cobrança, tinha trabalhado até em posto de gasolina como frentista. E aí, trabalhar numa financeira foi ali o máximo que eu tinha conseguido manifestar. Um emprego, então, que me pagava vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Eu trabalhava com um uniforme bonito, eu tinha participação de lucros no final do ano e tirei todos os benefícios de trabalhar numa financeira, né, num banco. Então era o melhor emprego que eu tinha manifestado e eu agradecia a Deus todos os dias por ir trabalhar, né? Durante muito tempo, gente, eu olhei para essa parte da minha vida como se não tivesse nada de errado, tudo certo, ok, não tenho nada do que me arrepender naquela época. As coisas começaram a piorar, foi depois que eu saí dessa financeira, né? A empresa demorou um tempo para nos pagar, porque quebrou, a gente acabou recebendo na justiça. E o que aconteceu? Fiquei muito tempo sem dinheiro, acabei tendo muitas dificuldades, não conseguia emprego e acabei me prostituindo, como eu conto, né, nos vídeos anteriores. Quando começou a me vir as consciências, gente, e principalmente nesse atendimento eu tive muitas consciências a respeito disso, eu percebi a quantidade de antimatéria que eu agreguei já naquela época, né? E tudo é uma coisa só, porque depois daquele banco eu acabei trabalhando, né, num cabaré. Então, a energia já era muito parecida, tá? Por quê? Porque para eu garantir o meu trabalho, eu precisava explorar o máximo de idosos possíveis, né? Porque aqueles empréstimos para aposentados e pensionistas era um absurdo, gente. Tinha pessoas que vinham refinanciar aquelas dívidas em mais de 385 mil vezes e recebiam um valorzinho pequenininho. Às vezes o banco comprava dívida e aí era pior ainda, gente. Aqueles refinanciamentos ficavam uma bola de neve, a pessoa nunca mais ia terminar de pagar. E ela recebia às vezes o dinheiro só para fazer as compras do mês ou o dinheiro para comprar um gás. Eles chegavam a dizer, eu preciso de dinheiro para comprar um gás, né? E como eu vivia de metas, eu vendia, né? Eu oferecia o produto que eu tinha e ficava feliz da vida de bater as minhas metas. Isso era um ser que não tinha um mínimo de consciência. Eu gostaria de pedir aqui, com todo o respeito, que vocês recebam do que eu estou falando, porque é o meu depoimento, é a minha vida, são coisas pessoais que eu estou compartilhando com vocês. A intenção aqui não é diminuir o trabalho de ninguém. Eu respeito todo mundo e sei que as pessoas estão lá com um trabalho honesto, digno. Tem pessoas que têm muitas famílias para sustentar, são pais de famílias que estão ali. Eu entendo, gente. Eu já tive nesse lugar. Hoje eu olho as coisas por um outro ponto de vista, tá? Então também peço que respeitem o que eu estou falando aqui. É a minha história. É como eu enxergo as coisas hoje. Então eu percebi que agreguei, sim, muita antimatéria. Porque para o meu emprego funcionar, para que eu tivesse o meu dinheiro no final do mês, vários idosos tinham que ser explorados. E eu comentei isso com ela. E ela disse, não, mas eu não trabalho vendendo empréstimo, eu só treino a equipe. Eu disse, você lembra aquela palestra do professor Hélio Couto que ele fala sobre a mulher do cafezinho? Que só serve cafezinho na empresa de bombas? Mais ou menos isso, minha querida.
Na verdade, você precisa que muitos idosos estejam sendo explorados para que você tenha seu emprego. Sim, você sabe que eles não vão parar de pagar nunca aqueles empréstimos. Você sabe que tem juros muito altos em cima. E você sabe que aquilo ali é empréstimo em cima de empréstimo e eles vão desencanar e não vão receber o salário deles, né? E muitos daqueles empréstimos nem para eles são para pessoas da família, né? Eu sei disso porque eu trabalhei, né, dessa forma. E eu também, né, tirei muitos empréstimos no nome da minha mãe, né, durante todo esse tempo que eu fiquei na escassez total de dinheiro, né. Muitos empréstimos a minha mãe tirou ali para bancar os meus tratamentos, pagar minhas contas nas piores épocas da minha vida, né. Então, sim, é preciso que um idoso desesperado procure você para que você garanta o seu trabalho, né? Então, eu falei para ela, eu posso fazer o atendimento em você, você vai receber as barras, mas eu gostaria que você soubesse que esse tratamento é para ter consciência e vai chegar uma hora que não tem muro para ficar em cima. Veja bem, você é uma excelente vendedora. Você já pensou, nunca pensou em trabalhar com uma outra coisa, em vender uma outra coisa? Quem vende qualquer coisa, minha querida. E você tá nesse lugar, né, do qual você disse que precisa fazer muitos trabalhos para se manter ali. Você percebe que uma coisa puxa a outra, né? Você precisa explorar os idosos para garantir o seu trabalho, e aí você vai lá no Pai de Santo para fazer macumba para garantir o seu trabalho, e aí essas entidades ficam segurando o seu trabalho, e aí você explorando idosos. É tanta coisa pesada. Como seria você destruir e descriar tudo isso agora? E ir para as infinitas possibilidades e fazer perguntas para o universo, onde está o trabalho do qual você vai colocar toda a sua sabedoria, toda a sua expertise, né? E vender algo que crie por todo, que você não precisa explorar nenhum idoso, né? Depois desse atendimento, gente, que óbvio ela não gostou de ouvir nada do que eu falei, mas eu falei para ela. Depois ela me procurou novamente, veio muitas consciências para ela, mas enfim, ela se manteve no trabalho dela. Mas as consciências se apresentaram e ela mesma reconheceu muitos desses lugares, né? O curioso foi que no dia que eu atendi essa moça, eu atendi ela na parte da manhã, na parte da tarde eu tinha uma aluna para atender, uma moça que tinha feito uma classe de facelift energético comigo. Quando ela chegou aqui, ela disse, Débora, olha só, eu fiz a classe com você, veio muitas consciências incríveis. Ela disse pra mim, eu não quero ser terapeuta. Aí eu disse pra ela, você não precisa ser terapeuta, quem disse pra você que você precisa ser terapeuta? Você veio fazer uma classe para desenvolvimento de consciência, né? Para expansão de consciência, você não precisa ser terapeuta. Eu sei, Débora, mas eu tive clareza, porque ali no grupo da classe, né, as pessoas tudo com aqueles traumas e dramas, eu não sei como é que você aguenta. Pra mim, não serve, não quero fazer isso. Eu disse, ok, então vamos fazer a sessão de barras e você faça perguntas pro universo, onde está o trabalho que vai expandir pra você a sua vida, que vai ser leve, divertido, que você vai acordar todos os dias imensamente grata. E a gente foi fazer a sessão de barras e fazendo essas perguntas pro universo. E aí me ocorreu um momento de perguntar pra ela. Eu disse, olha só que curioso, eu nunca perguntei pra você, vou perguntar agora. Com o que você trabalha? Na verdade, eu nunca soube com o que você trabalha. Você fez uma classe comigo, você já veio várias vezes aqui, mas eu não sei no que você trabalha. E ela me respondeu, eu não trabalho, Débora. Lembra, eu cuido do meu padrasto. É verdade, você cuida do seu padrasto, a sua mãe faleceu e você ficou cuidando dele, né? E ela, sim, muitos anos. E não é fácil cuidar de idoso. Eu disse, não, claro que não. Eu sei que é difícil. E aí você cuida dele, cuida das coisas dele. E ela, sim, eu administro o dinheiro dele, eu que cuido de tudo e tal. Eu dou R$ 25 por dia pra ele fazer um lanche e o resto eu que cuido. E eu disse, como é que você pagou essa faculdade? Ele pagou, né, com o dinheiro dele. A sua pós-graduação? Também. Eu disse, ok. Deixa eu fazer uma pergunta pra você.
Você fez a classe de facelift comigo. Facelift é uma ferramenta de rejuvenescimento. E quem me segue aqui no canal e tá lá na minha área de membros, né? Onde tem acesso àqueles vídeos que só estão ali na área de membros, eu falo muito sobre o facelift energético e eu tenho um vídeo que eu falo sobre idosos, facelift turbinando a terceira idade. Eu falo de um senhor com Alzheimer, que eu apliquei o facelift nele. Esse homem ativou a energia sexual, voltou a fazer sexo com 80 anos e se curou. Quando você ouviu essa história, veio, fez a classe, ouviu essa história que eu contei em classe, você chegou na sua casa e aplicou o facelift no seu padrasto? E ela disse, não. Você aplicou já alguma vez nele desde que você fez a classe? E ela, Débora, não, nunca deu, não sei porquê. Eu disse, vou fazer uma pergunta, percebe o seu corpo se fica leve ou pesada? Tudo que é leve é verdadeiro, tudo que é pesado é uma mentira. Então percebe o seu corpo. Ela, ok. Você não aplicou o facelift no seu padrasto, que tem N problemas de saúde e do qual você precisa cuidar dele, né? Que é o seu trabalho, porque ele não pode, porque ele precisa de cuidados, né? Você não aplicou o facelift nele para que justamente ele não se curasse? Ela olhou para mim e disse, Débora, sim, eu acho que eu fiz isso. E o pior, a minha mãe fez isso também, a minha avó também. Eu sou de uma família que várias mulheres cuidam dos idosos. Eu acho que eu fiz isso sim. Eu acho que eu tô fingindo que sou boazinha quando eu não sou. Eu dou R$ 25 por dia para ele fazer um lanche. Quando veio essa consciência pra gente na maca, foi muito, muito chocante e muito libertador ao mesmo tempo. Porque naquela hora ela disse, Débora, eu tô bem na minha troca de onda da ressonância harmônica e eu vou aproveitar essa onda agora. Tava na sexta onda, gente. Sexta onda, não é uma, nem duas, nem três. Ela disse, eu vou aproveitar que eu deixei para vir aqui fazer a sessão antes de fazer meus pedidos. Eu vou falar disso. Limpar essa antimatéria, me libertar disso, né? E escolher, então, um trabalho para mim que faça, né, diferença na minha vida. Eu não preciso mais ficar explorando o meu padrasto, né? Porque para que eu tenha dinheiro, o meu padrasto tem que adoecer, não é mesmo? Eu sim. E aí, como ele tem ganhos secundários, né? Ele quer a sua atenção e o seu cuidado, porque no inconsciente da maioria dos idosos, gente, tem um reflexo do inconsciente coletivo que fala sobre o envelhecimento, principalmente aqui no Brasil, como inutilidade. Quando eles começam a dar problema, eles não funcionam mais bem da cabeça, esse monte de bobagem. Porque isso é um interessante ponto de vista que eles compraram nessa realidade. Veja a Índia, por exemplo. Lá, quanto mais velho uma pessoa, mais sábia e mais respeitada ela é. Todos da família param para ouvir o mais velho. Ele é uma espécie de Deus lá. Ele manda. No Brasil, ele não tem voz. Então, a maioria dos idosos, eles têm esse medo de envelhecer, né? Então, semelhante atrai semelhante. Para cada pedido no universo, tem um motoboy para entregar. Então, o padrasto dessa minha aluna, provavelmente, com todos esses pontos de vista do inconsciente, né, coletivo, com medo de envelhecer, achando que daqui a pouco ele precisa, então, de alguém que cuide dele, que ele vai morrer sozinho, que ele não presta mais pra nada, que ele não tem mais utilidade nenhuma. E ela escolhendo, então, um idoso para cuidar. Aí os dois se encontram e ficam felizes para sempre, né? Foi muito interessante que logo em seguida eu recebi uma pessoa aqui na minha casa, muito próxima, o meu cunhado. Ele é
namorado, né, de uma das minhas irmãs. E ele tem uma avó que ele ama de paixão. A avózinha dele tem 90 anos, mas ela é muito ativa, ela tem o orquidário dela, enfim, é uma pessoa que mora sozinha e tal. Ele me ligou um dia muito preocupado, muito triste. Débora, você tem um horário para atender a minha avó, para correr as barras dela, porque a avó teve um diagnóstico de demência. Ela acordou ontem pela manhã e não me reconheceu. E eu vi ali a tristeza dele porque ele ama essa avó. Eu disse, claro, pode trazer ela aqui que eu vou correr as barras dela. Quando ela veio, eu fiz as barras de Axis, óbvio, mas eu também fiz facelift energético, que é para rejuvenescimento, né? O facelift energético, ele ativa o libido, ele mexe com essa energia generativa, criativa, nutritiva, que significa tesão, libido, energia sexual, e a pessoa rejuvenesce. Então, eu fiz as barras, fiz o facelift e quando terminou, eu disse para ele, olha só, a sua avó tá super bem. A partir de agora, você vai ver que ela vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem. Esse diagnóstico de demência é uma mentira, não existe nada disso. Sua avó só precisava dessa energia, né? E tudo vai ficar bem. Eu vou passar um processo para sua mãe repetir, um processo verbal para sua mãe repetir por 3 dias. Ele olhou para mim e disse, minha mãe? Eu sim. Sua mãe não é a pessoa da família que cuida de todos os idosos e todas as pessoas doentes? Não cuidou do seu avô, não se cuidou do bisavô, não cuidou de um tio e blá, blá, blá? Lembro dela como uma pessoa tão cuidadosa, né? Cuidando dos velhinhos todos. Ela é aquela da família que cuida de todo mundo. Sim. Então, ela já tá um tempo sem cuidar de ninguém, né? Depois que o seu avô morreu. É verdade. A mãe já tá um tempo sem ninguém para cuidar. Então, passe esse processo para ela. Peça para ela repetir por 3 dias. E o processo dizia o seguinte, gente. Eu destruo e descrio em mim todos os lugares onde eu estou escolhendo um idoso para cuidar. Pode, POC. Porque eu lembrei que quando, e eu falo isso lá no vídeo Amor Incondicional, se você não assistiu esse vídeo, assiste. Nesse vídeo, eu falo sobre uma consciência que eu tive. Um dia, eu acordei, olhei para minha mãe e vi que eu não amava mais a minha mãe. E tive uma crise existencial. Eu disse, meu Deus do céu, essa ressonância harmônica, essas ondas, essas ferramentas que eu tô usando, barras e facelift, enfim, tá me deixando, então, aí com menos sentimento, enfim, eu não amo mais a minha mãe. E eu fiquei na pergunta 2 dias. Eu olhava para minha mãe toda estranha, não queria conversar, evitava de falar com ela, porque eu tava com esse sentimento que eu não amava mais ela. Até que 2 dias depois, então, me veio a consciência de que eu continuava amando a minha mãe, sim, mas o amor que eu achava que eu tinha por ela antes, o amor desta realidade aqui, é um implante distrator. Tem um equívoco sobre o amor nesta realidade. As pessoas aqui nesta realidade não sabem de fato o que é amor, né? Então eu me perguntei, se eu estou com um interessante ponto de vista que eu não amo mais a minha mãe, quando que eu achava que eu amava, né? E lembrei que eu tinha referências no meu cérebro de que eu amava minha mãe, porque durante muito tempo eu carregava minha mãe para os médicos. Eu era a filha, aquela que carregava a mãe todos os dias para as consultas médicas, era a única que ia. A minha mãe também é pensionista do meu pai e trabalha até hoje também, então ela tem dois salários e ela tem aqueles interessantes pontos de vista dela e ela mesma ir no banco para receber e tal. E minha mãe era sempre assaltada. Então eu acompanhava minha mãe para que ela não fosse mais assaltada, né? E aí eu me lembro de falar isso pros meus irmãos, a mãe tá ficando velha, só eu tô cuidando, preciso que vocês me ajudem. E aí a minha mãe começou a deixar as torneiras da casa ligada, sempre aberta, correndo água. Teve uma vez que alugou o banheiro e uma vez eu encontrei o telefone celular da minha mãe dentro da geladeira. Então ela estava comprando todos os pontos de vista meus e dos meus irmãos de que ela estava envelhecendo e que ela estava ficando com problema na cabeça.
né? E que ela precisava de cuidados. Então ela validava todos os nossos pontos de vista e provavelmente funcionava como a maioria dos idosos, né? Com o interessante ponto de vista que o envelhecimento é um castigo, é um problema, é esse lugar de ficar inútil, né? Então, quando eu percebi que eu não amava mais a minha mãe, eu lembrei que esse sentimento é que tinha mudado. Eu olhei para minha mãe e percebi que ela não precisava de mim. Percebi que ela é um ser infinito e que aquilo que ela chamava de doença, minha mãe tinha vários problemas nos pés, para vocês terem uma ideia, era esporão, era neuropatia, ela tinha uns cravos também, ela não caminhava direito, né? Quando eu comecei a olhar para minha mãe com consciência, eu vi que tudo aquilo ali eram emoções e consciências que ela tinha ali. Os ganhos secundários era eu cuidar dela também, né? E validar, honrar todos os pontos de vista que ela tinha sobre o envelhecimento que ela comprou por aí, inclusive de mim e dos meus irmãos, né? Então, quando eu comecei a olhar ela por um outro ponto de vista e ver que nada daquilo ali era real e que a minha mãe sequer precisava de mim, gente, olha que curioso. Ela se curou. Então, quando eu deixei de amar a minha mãe, ela se cura. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Que amor é esse, desta realidade, né? Um amor que diminui o outro. Este é o verdadeiro amor, né? Quando a gente empodera o outro e quando a gente percebe que o outro não precisa de você. Vocês estão juntos, um do lado do outro, porque se gostam, porque escolhem receber a companhia um do outro, não porque um precisa do outro. Ninguém precisa de ninguém nesta realidade. Eu me lembro que naquela semana, quando eu tive essas consciências, começou a vir várias pessoas aqui, como mães, né, dizendo, meus filhos não vivem sem mim, ou se não, meu marido não vive sem mim, e vice-versa, tá? As pessoas com esses interessantes pontos de vista, e eu ria dizendo, minha querida, seu marido sobrevive sem você, seu filho sobrevive sem você, e olha, você pode se surpreender, hein? Eles podem ficar melhores sem você. A questão é, você suportaria isso? E a maioria não suporta, né? Porque esse lugar que o outro precisa de você, que o outro depende de você, infla o ego. Te coloca aí num lugar muito seguro, não é mesmo? Então, o amor aqui nessa realidade como um implante distrator, né? Aí vem aquelas perguntinhas básicas. Você suportaria saber que seu namorado, seu marido, seu filho não precisa de você? Ele está do seu lado porque ele ama você, não porque ele precisa de você. Ele vai sobreviver sem você e pode ficar até melhor, né? Então, quando eu percebi isso, eu também lembrei que na época que eu amava a minha mãe e que ela tinha todos esses problemas, foi uma época da minha vida que eu não tinha mais nada para fazer. Eu era uma depressiva suicida que dependia dela, né? Minha mãe me sustentava. Eu passava o dia inteiro querendo morrer, passava o dia inteiro chorando. Então, olha que interessante. A minha mãe tinha mais um ganho secundário em permanecer doente, porque enquanto ela ficava doente, eu tinha que cuidar dela e aí eu não podia me matar. O amor de mãe é tão incrível que a minha mãe adoecia o corpo dela, né? Foi um ser infinito que é. Ela escolhia adoecer o corpo dela para me deixar neste lugar de ter que ter uma atividade, um lugar aqui nessa realidade para cuidar dela, né? E então eu não podia me matar. Porque eu me lembro, gente, que este lugar da salvadora, da filhinha que cuidava da mamãe e que cuidava mais da mamãe do que os outros irmãos, eu era que amava a minha mãe, e os outros então eu julgava que não amavam porque eles não levavam ela no médico, porque eles não levavam ela no banco. A verdade é que eu não tinha mais nada para fazer no universo e esse lugar era o lugar que eu tinha. A da filha, então, que cuidava da mãe. Mas se a minha mãe não precisasse de mim, que lugar eu teria, não é mesmo? Então essas consciências todas começaram a vir para mim. Que toda vez que você tem esse interessante ponto de vista, que alguém depende de você, essa pessoa também pode corresponder esse ponto de vista e realmente depender de você, né?
Então, quando a gente limpa na gente esses pontos de vista, o outro também recebe. Então, quando eu acordei e percebi que minha mãe não precisava de mim, que a minha mãe é um ser infinito, que ela estava ganhando alguma coisa para criar aquilo que chamamos aqui nessa realidade de doença, né? Quando eu descriei em mim esses pontos de vista, a minha mãe ficou bem, né? Curada dos pés, então ela faz os pagamentos dela, ela vai nos bancos, ela faz as coisas dela, ela trabalha ainda e ela tá muito bem, né? Então voltou ali a sua real natureza, porque ela não precisava mais adoecer para corresponder os meus pontos de vista. Então, quando eu tive todas essas consciências, então eu aconselhei aí o meu cunhado a passar esse processo para a mãe dele, né? Porque a mãe dele estava nesse lugar aí. O lugar da filha que cuida dos idosos era a utilidade dela aqui nessa realidade. E aí eu passei esse processo e algumas perguntas do tipo, universo, o que eu posso fazer nessa realidade que vai me trazer alegria, diversão, né? Que eu vá criar mais pro todo, sem precisar adoecer a minha mãe para eu ter um lugar de utilidade nessa realidade, não é mesmo? Eu ainda brinquei com ele. Pede pra sua mãe fazer uma zumba, porque tem uma academia de zumba bem perto da casa dela, né? Brinquei ainda. Então, gente, todas essas consciências começaram a se apresentar para mim, uma atrás da outra. Quando eu fui para uma classe no Rio de Janeiro, logo em seguida, a gente realiza a classe do Rio de Janeiro numa academia de dança. E uma das últimas classes que eu realizei, eu tive uma bailarina em classe. E ela tem uma academia. E no primeiro dia de classe, que ela fez as 2 classes comigo, de barras e de facelift, na primeira ela disse, eu tô fazendo perguntas pro universo, como eu posso expandir o meu trabalho, né? De onde eu não tô disposta a receber. E aí eu trouxe todas essas consciências que eu compartilhei com vocês aqui. E ela disse, é isso, Débora. Ela tava lá entre os alunos e ela disse, é isso, eu não tô recebendo dos idosos. E idosos, nossa, eles estão envelhecendo porque eles compraram todos esses pontos de vista sobre o envelhecimento. E aí eu disse, gente, é sobre isso. E aí a consciência chegou para mim. Eu já tô pagando meu vaso chinês. Todos esses lugares que eu comprei essa culpa, todos esses lugares que eu lembro que eu e meu pai, a gente não teve ali aquele momento de pai e filha, que a velhice do meu pai não foi algo legal, né? Todos esses lugares, eles vão sendo destruídos e descriados quando eu ajudo um idoso. E quando eu vejo isso, a minha contribuição, através dessas ferramentas incríveis, essas consciências que estão chegando, e aí eu percebi que eu estava já pagando o meu vaso chinês com facilidade, com alegria, com glória. E o melhor, gente, como pode melhorar? Ainda recebendo para isso e recebendo muito bem. O todo / Deus, ele é amor infinito. Ele é tanto amor que ele te dá condições de você pagar o seu vaso chinês. O todo paga para você pagar o seu vaso chinês. Esse, sim, é o amor de Deus. É nisso que eu acredito. As suas contas vão estar equilibrando quando você menos perceber, porque você vai estar funcionando a partir do amor. Eu faço isso de uma forma genuína, eu faço isso alegre, feliz, me divertindo. E aí sim, o amor está expandindo e realmente eu consigo pagar o meu vaso chinês. Agora, aquele lugar de ai meu Deus, que coisas horríveis que eu fiz, eu sou uma sem sorte, eu mereço ser punida, eu vou ficar aqui trabalhando de graça, eu vou ficar aqui sem relacionamento porque eu não mereço, eu vou ficar aqui... Ai, gente, chega. Este lugar, você coloca maldade no mundo, como diz Gary Douglas, fundador do Axis Consciousness. Ou você está na consciência, ou você está espalhando maldade no mundo. Por quê? Porque você é um ser de unidade. Tudo é uma coisa só. Quando você escolhe expandir, tudo na sua volta vai expandir junto. 350 mil pessoas da sua volta recebem dessa consciência. Todos os pensamentos que passam pela sua mente durante o dia, 98% deles não são seus, são do todo. E as pessoas compram, né, esses pensamentos como
seus. Então, quantos idosos comprando pensamentos, né, de que são inúteis, de que eles estão morrendo, de que eles têm que destruir o corpo, que eles vão parar num asilo e blá, 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 blá. No momento que a gente vai destruindo e descriando esses lugares, limpando na gente, a nossa mente, pessoas na volta vão limpando também. E aí, esses idosos começam a olhar a vida com mais consciência, sem comprar essas mentiras todas. Percebi também que eu estava já pagando o meu vaso chinês em relação ao meu negócio, ao meu trabalho. Eu estou indo para a minha terceira onda da ressonância harmônica da OSA, Escola da Consciência. Eu conto sobre o pagamento do vaso chinês também com facilidade, alegria e glória lá na área de membros, né? Se você não conhece a área de membros, eu tenho uma área de membros aqui no canal do YouTube com vídeos exclusivos para assinantes. É um canal de assinatura. Se você tem telefone Android, é só clicar no Seja Membro e fazer assinatura. E se o telefone for um iPhone, aí você faz pelo computador e depois consegue assistir os vídeos normalmente pelo iPhone. Na área de membros, eu tenho um vídeo falando, né, sobre a questão de pagar o vaso chinês também no meu negócio, né? Eu tive no passado um outro negócio e agregou um monte de antimatéria. E quando eu menos percebi, eu estava limpando a antimatéria também do meu negócio com facilidade, alegria e glória. Porque é para ser leve. E todos os lugares que você comprou por crenças religiosas, que é através do sofrimento que você vai expandir. O Criador foi muito claro. Eu não quero o sacrifício. Foi isso que ele falou, né? É através do amor que a gente cria. É através do amor que a gente evolui, gente. É através do amor que o todo expande. Então, esse foi aí o meu vídeo de hoje sobre o pagamento do vaso chinês e espero que ele tenha aí expandido no seu universo, tá bom? Um beijo.